Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Pablo Dicey, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele é argentino, já foi jogador de futebol e recebeu o desafio de inovar os negócios em meio a um cenário nacional de instabilidade econômica e política. Hoje, reconquistou a vice-liderança do mercado automotivo do país. Vamos falar agora com Pablo Dicey, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Boa noite, Pablo. Boa noite, Sônia. Já vou começar te provocando. Vamos lá. Veio de Uber ou veio de carro, Guiana? De carro. De Uber, o meu próprio carro continua sendo mobilidade. Então, de carro. Pablo, essa semana tivemos algumas declarações do futuro ministro da Fazenda que causaram alguma comoção no mercado. A primeira foi sobre a importância do Mercosul. Qual a importância que a Volkswagen dá para o Mercosul nesse sentido? O mercado automotivo, é muito importante o Mercosul? Então, primeiro, Sônia, nós somos o maior exportador histórico da indústria automotriz aqui no Brasil. Tá. Nós exportamos entre 150 a 180 mil carros por ano para toda a América Latina. Toda a América Latina? Toda a América Latina. Alguns deles vão para o Mercosul e outros vão para outros países. Então, nós já temos um espírito exportador. Acima de 60% de nossos motores que produzimos em São Carlos, nossa fábrica de São Paulo, também são exportados para a Alemanha, para México, para a Argentina também. Então, não é que somente exportamos para o Mercosul. Para nós, essa vocação de exportar já existe há muitos e muitos anos. Voltando para o Mercosul, eu acho que o Brasil e a Argentina no setor automotriz estão muito ligados um com o outro. A cadeia se complementa bem. Então, independentemente se o Brasil e a Argentina colocam o Mercosul como foco, a cadeia funciona. Funciona e acho que cada vez mais vai estar cada vez mais integrada e é positivo para os países. Um acordo bilateral também funcionaria do mesmo jeito, né? Mas eu acho que, em geral, o comércio aberto com diferentes áreas do mundo é positivo, desde que você compita em similares condições na carga tributária dos países. Porque hoje o que nós temos em alguns países que a carga tributária é muito alta e para você conquistar alguns mercados fora da América Latina fica mais complicado porque alguns outros países têm uma carga tributária menor. A grande crítica que, enfim, nessa minha vida profissional eu sempre ouvi ao Mercosul foi justamente essa falta de uma união aduaneira, né? De não ter um processo fiscal equilibrado. Nesse sentido, você acha que dá para avançar? Não, enfim, são tantos anos no Mercosul e isso não avançou? Tem algumas coisas positivas que são as normas. Então, as normas, nós temos normas de segurança, de emissões diferentes do Brasil e da Argentina. Então, todas as montadoras precisam investir 2 vezes para o carro que se vende no Brasil e na Argentina. O mês passado, os dois países chegaram a um acordo em unificar as normas. Vai demorar alguns anos, mas já tem um início de acordo para levá-las lá. Respondendo a tua pergunta especificamente, não houve avanços. Nós temos muita ineficiência nos dois países, na parte logística, na parte fiscal, que se nós conseguimos destravar, desonerar toda essa burocracia e esse custo adicional, vai ser melhor para os dois países para exportar para outros mercados. Então, seria uma questão de... Vocês pretendem levar isso para o novo governo, alguma coisa nesse sentido? Ou já tem andamento, alguma proposta nesse sentido? Olha, nós como Anfavea, a Câmara de Automotriz, vamos a solicitar uma reunião para ajudar o governo e para ajudar a eficiência do país. Nós fizemos o mesmo com a ADEFA, que é o similar da Anfavea, na Argentina, e se começou já um processo de reduzir o tempo dos portos, por exemplo. Tá. Em vez de ficar 3 semanas, agora ficam 2 semanas, que continua sendo muito, mas vai reduzindo. O período de homologação dos carros foi reduzido de 9 meses para 4 meses. Então, todos esses tempos sendo reduzidos vai ajudar a cadeia como toda nos dois países. A indústria automobilística no Brasil sempre conseguiu se organizar
e defender até com transparência, clareza, todos os seus pontos de vista. E vocês têm conseguido mais que os outros setores nesse sentido. Algum mal nisso? Olha, eu acho que os benefícios, os subsídios em nossos países, Brasil, Argentina, acontecem por uma distorção fiscal que existe no sistema. Então, acho que o industrial brasileiro não é que quer um benefício ou um subsídio, quer igualdade de condições para concorrer com outros países. E um exemplo claro do Brasil e da Argentina. O carro paga quanto de imposto no Aí Brasil? está, 55, 56% em toda a cadeia tem um carro. Você escuta muitos consumidores do Brasil e da Argentina que os carros são muito caros comparados com outros países. Porque quando você considera a quantidade de impostos que nós pagamos, estadual, municipal, federal, de todo esse conjunto, é 55%. E o telespectador, o que você paga no seu carro, mais da metade vai para o governo. Abre aspas, fecha. Não, por exemplo, quando eu falei com o presidente Macri, alguns meses atrás, fizemos um estudo e na Argentina produzimos Amarok, que é a picape. Tá. Quando eu exporto essa Amarok para a Austrália, para a Turquia, entre 3.500 a 4.000 euros, estou exportando impostos da Argentina para outro país. Então, imagina, se nós conseguimos reduzir a carga tributária e consigo reduzir em 3.000 euros o preço da Amarok ou de qualquer outro carro, imagina o volume adicional que poderia ganhar em outros mercados. E o mesmo conceito aplica para aqui o Brasil, né? Pode ser outro imposto, PIS, COFINS, ICMS, na Argentina, quanto é o imposto sobre o carro? Similar, 55%. Similar, 55%? 55%. É um problema da América Latina ou países vizinhos têm imposto menor? Olha, o sistema é diferente, mas ao fim do dia o número chega no mesmo patamar, 55%, 56%. E até os países... Nos Estados Unidos, quanto vai de imposto para o governo um carro? Olha, depende de estado em estado, né? Porque o ICMS... Alemanha, que é Volkswagen, entendeu? Aí depende de cada estado, né? Mas tem uma carga tributária entre 8% a 12%, dependendo do... 8 ou 12%? É. Realmente, vocês são uma fonte de renda para o governo bastante significativa, né? Queria passar para um outro tema também que está sendo muito debatido hoje, que é a mobilidade urbana, né? Eu li outro dia que a Toyota comprou um bom pedaço da Uber na Ásia. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês pretendem também entrar nesse ramo de mobilidade urbana, investir nisso? Talvez não comprando parte de uma empresa, mas fazendo uma empresa própria? Quais são as ideias que vocês têm? Então, mobilidade urbana é uma realidade. A forma que as pessoas querem essa mobilidade via serviços já é uma realidade no Brasil e no mundo todo. Nós, como Volkswagen, já temos iniciativas onde compramos startups na Alemanha, na Europa, onde estão fazendo pilotos. Você já compraram? Já. 2 anos atrás temos uma parceria. Nós, no Brasil, possivelmente, o ano próximo, comecemos com um projeto piloto. Sim? Estamos em discussões para analisar e avaliar e possivelmente fazer um piloto, mas é uma realidade que não tem volta atrás. Já o consumidor, a consumidora, quer comprar serviços. Tem algumas pessoas que continuam querendo comprar um carro, mas o conceito da mobilidade continua estando presente e continua sendo uma necessidade de todas as pessoas. Você acha que essa transição, por exemplo, no planejamento da Volkswagen, quando é que a mobilidade urbana vai ser totalmente terceirizada de serviços? Tem 20 anos? 40? 10? Aí vai depender muito do perfil do consumidor de cada país. Eu acho que aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais e vai depender muito das cidades. Então, eu acho que esse modelo vai acelerar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde está mais concentrada a população, e vai ir a um ritmo menor em estados com maior extensão ou menos concentração de pessoas. Isso vale para a Argentina também, para os outros países? O que nós estamos vendo é que isso aplica para o mundo todo. Tá. Então, por exemplo, nós como Volkswagen começamos com um conceito que vai ser implementado no ano próximo, de carros compartilhados, e se escolheu a cidade de Berlim. Então você vê que todos esses movimentos e pilotos
começam em grandes cidades com grandes congestões. Pablo, esse projeto piloto de Berlim já tem algum resultado? Você já tem alguns dados para contar para a gente? Não, ainda não. Estamos na fase de implementação na Alemanha e o ano próximo, no final do ano, vamos a pegar mais dados e vamos a ter um aprendizado. Eu planejo ir para a Alemanha o ano próximo, no final do ano, também para Berlim, para ver quais são os grandes aprendizados que podemos trazer e copiar aqui na América Latina. Agora, o sonho do carro, né? Você ter um carro, sempre foi, pelo menos na nossa geração, foi muito isso. Isso daí vai desaparecer? Não, está mudando, né? Porque, você se lembra, 20, 30 anos atrás, o sonho era ter a casa o carro, a geladeira, o fogão, era outra realidade. Eu acho que está mudando, porém, eu acho que o consumo de carros vai aumentar em serviços e em variedade. Então, quando você possa alugar horas ou quilômetros, você poderia tranquilamente hoje vir em um carro, em um Jetta. Se amanhã quer vir em um carro menor, pode ser um Up. Se o sábado e domingo vai para a praia, pode alugar uma Tiguan ou Space desses lugares. Então, você podendo alugar por hora, por quilômetro, você tem um cardápio de opções que hoje, com o carro próprio, não tem. E acho que isso sim vai acelerar aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Vou te interromper só um minutinho, né? No próximo bloco, continuamos com a entrevista de Pablo Dicci, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Estamos de volta com a entrevista de Pablo Dicci, da Volkswagen América Latina. Pablo, queria falar um pouquinho de você. Você começou sua carreira como jogador de futebol. Como é que isso aconteceu e como é que mudou no meio do caminho? Bom, Sônia, você sabe que eu nasci na Argentina e meus pais faziam muito esporte. Então eu comecei a jogar futebol com 5 anos, em um clube aí de bairro, sim? E depois, à medida que foi passando os anos, eu gostava muito do esporte e comecei a jogar nas categorias de base do Clube Huracán, que é um clube profissional da Argentina. Tá. E aí fui jogando e gostei. E chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão, se continuar na Argentina ou sair. Na época, a Argentina tinha uma inflação de quase 100% ao mês. A gente conhece isso aqui, né? E eu fiz algumas cartas com um vídeo, enviei para várias universidades americanas, falando basicamente que não tinha muito dinheiro, que falava um pouco inglês, mas que sabia jogar futebol. E na época, Estados Unidos já tinha anunciado que iriam ser sede da Copa do Mundo 1994. Isso aqui ano 86, 87. Então eles me chamaram, fiz o que eles chamam um tryout, que não é mais nem menos que uma prova. Aí eles me ofereceram jogar lá com uma bolsa de estudos. E aí fiquei na cidade de Chicago, que eu amo, com 17 anos. E aí fiquei 15 anos morando nos Estados Unidos. E aí o futebol virou uma coisa secundária, né? Aí, mais ou menos, né? Porque, obviamente, ia para a universidade, tinha que treinar 3 horas por dia, sim? Mas, obviamente, o foco já era a universidade. Eu joguei 2 anos na escola e depois deixei de jogar para a escola e continuei jogando com os estrangeiros da época que moravam em Chicago. Interessante. Bom, você assumiu a presidência da Volkswagen meio com essa crise econômica e política aqui no Brasil. Como é que você avalia esse primeiro ano de gestão seu? Olha, tem 2 partes. Primeiro, falamos um pouco da economia do Brasil nos últimos 12 meses. Eu acredito que o Ministério da Fazenda e o Banco Central fizeram um trabalho fantástico em termos de redução de juros, redução de inadimplência. E com isto, o crédito no Brasil nos últimos 12 meses aumentou. E para nós, como indústria, o crédito é fundamental. Com o crédito aumentando, a indústria, o ano passado, cresceu 16%. E este ano a indústria está crescendo 14%. Então, para nós, é positivo. Falando um pouco de nós da Volkswagen, nós este ano estamos crescendo 36%. 36? 36%. Mas por quê? Porque nós estamos na maior ofensiva
de produtos da história da Volkswagen, nós lançamos... Não só aqui como no mundo? Na América Latina. Mais forte aqui. Mais aqui. Tá. Nós acabamos de lançar 11 novos produtos aqui no Brasil nos últimos 12 meses. Ou seja, nós fizemos um lançamento quase que por mês. E por que isso? Que nicho de mercado vocês detectaram que não estava sendo coberto? Então, nossa ofensiva de produtos se baseia em basicamente dois pilares. Primeiro, um segmento de transmissão automática, onde não era existente nesse segmento no Brasil nos anos 2000. À medida que o preço, o custo foi abaixando, a brasileira aumentou sua compra em automáticos. E nós temos 75% do nosso portfólio tem carro automático. Então, esse é um. O outro segmento que nós ficamos por muitos anos fora é o segmento dos SUVs. Sim? Tá. Nós não tínhamos nenhum SUV e quando nós olhamos o mercado como todo aqui no Brasil, a venda de carros, 20% já é de SUVs. Então, imagina, nós não participamos em 20% do mercado. Nós, neste ano, acabamos de lançar a Tiguan Allspace, que tem 7 lugares ou 5 lugares. E acabamos de anunciar a semana passada o lançamento da T-Cross. O T-Cross para nós é super importante, porque é o primeiro SUV a ser produzido por Volkswagen aqui no Brasil. Nós vamos a produzir o T-Cross na fábrica de Curitiba. Tá. Já começamos a preparação da fábrica, começa no início do ano próximo, o lançamento no ano próximo. E com isso vamos a retomar o segundo turno da nossa fábrica em Curitiba. Em Curitiba. Esses investimentos estão consumindo quanto de investimento, mais ou menos? Então, nós aqui no Brasil já anunciamos que vamos a ter 20 lançamentos até 2020, tá, com 7 bilhões de reais de investimento aqui no país, mais 850 milhões de dólares na Argentina. Isso vocês decidiram quando? Nós decidimos isso no pior momento político do Brasil, há 2 anos atrás, o que significa que nosso Conselho Mundial pensa no Brasil no médio e no longo prazo e acredita no país. Porque no pior momento... Vocês decidiram... A empresa decidiu investir 7 bilhões de reais com 20 lançamentos aqui no Brasil. Então, isso fala muito claro como nós olhamos o Brasil com otimismo, médio e longo prazo. Outra coisa também que tem sido comentada foi esse anúncio dessa parceria entre Volkswagen e Ford. Como é que você vê isso? Então, eu acho que a nível global, a parceria será muito positiva, porque está sendo estudado a nível global como podemos complementar o melhor das duas empresas. Continua em estudo, é muito cedo para falar, e eu acho que nos próximos meses, a nível global, se anunciarão ou não possíveis projetos. Mas seria uma questão de custos? Vamos dizer, essa união teria como mote central redução de custos? Olha, não somente custos. Quando você investe em um carro, você tem sinergias de custos de engenharia, de plataformas, que é muito elevado o valor. Se a Volkswagen ou a Ford têm competências em uma plataforma, poderiam ser complementares. Mas é um estudo que está sendo a nível global, que falta tempo para amadurecer e que está em estudo a nível mundial. Nesse mesmo caminho, que você espera do Rota 2030? Que está encalhado, fala se vai, não vai, agora está lá dormindo na Câmara dos Deputados e Senado. Olha, eu morava no Brasil quando foi criado o Inovar Auto. O Inovar Auto tinha coisas muito positivas e algumas negativas. As negativas era o protecionismo. As positivas foi que incentivava as empresas a investir em fábricas e em pesquisa e desenvolvimento. O Rota 2030 tenta corrigir aquelas falências, aquelas coisas negativas do Inovar Auto e continuar com as coisas positivas, que é incentivar a pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, que a inteligência do carro fique aqui. E para mim é super importante que a pesquisa e desenvolvimento fique no país. Porque eu sempre falo, dobrar a chapa, colocar um pneu, qualquer faz. Mas como os carros cada vez são mais tecnológicos, é importante para o país que essa pesquisa seja feita aqui no Brasil com engenheiros do país. Então, com esse
com esse pensamento, acho que a Rota 2030 é fundamental, até porque estabelece quais são as regras nos próximos 15 anos, mas com metas a cada 5 anos. A serem revistas. A serem revistas. Isso é positivo, porque você fala, olha, segurança veicular, emissões, daqui a 5 anos, você tem essas metas. Todas as empresas trabalham para essas metas. Aquele que atinge, recebe o benefício. Aquele que não atinge e não quer investir, não recebe o benefício. Deve estabelecer em 5 anos, outras metas, mais agressivas, melhor para o país. Então, acho que é um sistema mais interessante. Mais equilibrado, né? Talvez. Mais equilibrado. E outra coisa de nossa indústria é que quando nós fazemos investimentos, são investimentos a médio e longo prazo. Nós estamos pensando em carros para 2023, 2024. Então, nós precisamos um modelo de claridade, de transparência, de quais são as regras daqui para frente. Então, Rota 2030, acho que é um passo no caminho certo. Falando um pouquinho sobre mercados da América Latina, o consumidor brasileiro tem um gosto especial? Olha, nós fazemos muitas clínicas aqui no Brasil, porque nosso time de desenho e engenharia está localizado aqui. Então, os carros que nós desenhamos para a América Latina são feitos aqui por engenheiros e engenheiras aqui no país. E não sai só da cabeça engenheiro e engenheira, nós fazemos muitas clínicas com consumidores locais. Nós estamos no meio de uma clínica com consumidores do Brasil, da Argentina, da Chile, da Colômbia, que trazemos aqui para São Paulo e perguntamos para eles e para elas. Eu participei de várias dessas clínicas e fico surpreendido com o nível de detalhe que o consumidor brasileiro, principalmente das mulheres. Engraçado. E dos comentários sobre o desenho. E não estou falando do desenho de coisas triviais, estou falando da altura do carro, da forma do carro, da aerodinâmica do carro. Então, fiquei muito surpreendido e elas participam, estão muito presentes na decisão da compra do carro. A influência feminina está crescendo muito, né, no mundo inteiro. Não só na indústria. Não só na indústria. Mas tem alguma característica do brasileiro, da brasileira, que é mais marcante? Tem então, as principais razões de compra do consumidor brasileiro e brasileira, primeiro o desenho. Então, a pessoa quando vai comprar um carro, olha a estética, que é natural, é até intuitivo que um país como o Brasil seja o desenho o primeiro fator diferencial na escolha. Na Argentina é o quê? Também desenho. Também desenho? Também desenho. Aonde não é desenho aqui na América Latina? Não, na América Latina não, mas na Alemanha não é desenho, por exemplo. É o quê? É segurança. Motor. Motor, potência. Sim, por isso você vê os carros na Europa que não são tão arrojados, na Europa, na Alemanha, tão arrojados. Você vai para um país como Itália, nossos modelos desenhados aqui no Brasil são um sucesso na Itália, por exemplo, com consumidores italianos. Então, daí depende de cada país. A beleza é mais fundamental nesses países. A beleza é fundamental. O segundo diferencial de compra aqui no Brasil é a conectividade. E cada vez mais presente que o carro esteja conectado com o consumidor. Então, por exemplo, nós como Vox acabamos de lançar, somos a primeira montadora no mundo em lançar um aplicativo com inteligência artificial em parceria com a IBM, que é chamado IBM Watson. Que basicamente... o Watson. Você conhece? Eu conheço, mas então, explica. Então nós temos é muito legal. No Virtus, no Tiguan, agora no T-Cross, onde você tem uma dúvida sobre o teu carro, ninguém gosta de ir no manual de 300 folhas. Meu caro Watson responde, né? O caro Watson responde, você pega o seu celular, faz a pergunta, ele te responde, e se você não quer perguntar, tira uma foto do painel, o que é essa luz aí? Você tira uma foto e ele te responde. Mas o bacana... Trocar pneu não troca, né? Não, só te fala como. Mas o bacana dessa história é que nós começamos com 4.000 perguntas e respostas. E inteligência artificial. Nós já temos mais de 15.000 perguntas e respostas, porque você vai alimentando sozinho o sistema e vai melhorando a cada dia. Muito interessante. É um admirável mundo novo, né? O que você, vamos dizer, nesse mundo global tão competitivo, o que a Volkswagen faz de diferente dos seus concorrentes para atrair o consumidor? Então, são vários temas. Primeiro, olhar um pouco o mercado para frente, quais são as tendências mundiais, os SUVs, principalmente um deles, uma tendência mundial.
nós achamos que temas como segurança e conectividade vão estar cada vez mais presentes no mundo. E segurança, não estou falando somente de segurança de airbags, também de emissões, cada vez mais presente. Meio ambiente, cada vez mais presente na agenda dos países, das pessoas. E a parte de tecnologia, as pessoas já querem um carro que seja quase como que um celular, um smartphone, que também cumpra as funções do carro, mas que tem toda essa interatividade com o carro, e nós estamos no meio de uma transformação em nossa indústria, porque historicamente... Carro aéreo? Tem muitos. Olha, estive no Salão de Frankfurt, o ano retrasado, e já tinha aí no demo um carro como um drone. Então, há muitos testes sobre isso, né? Falta muitos anos, ou décadas, né? Mas... Já pensou acidente de trânsito nos céus? Mas, por exemplo, o carro autônomo... Está aí, né? É uma realidade. É uma realidade. Eu estive na Alemanha no mês de julho e não posso falar que eu dirigi. Eu participei do teste do carro autônomo da Vox. Então, você entra no carro, e como é um carro autônomo, o carro vai dirigindo, você coloca as coordenadas e o carro vai dirigindo. Então, é uma experiência, uma sensação incrível. Para nós que estamos acostumados a dirigir, é uma experiência diferente. Eu adorei, porque aí você libera para fazer no carro muitas outras coisas que você não faria, né? Ler, dormir, ouvir música, assistir vídeo. Mas você pode programar esse carro e deixar ele passeando sem você prestar atenção? Pode, sim. O que acontece... Dureza, hein? Não, mas tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Por isso tem muitas montadoras testando o modelo e os sensores, né? Muito, muito interessante. Vou te interromper mais uma vez, só um pouquinho. No próximo bloco, tem mais conversa com o presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Voltamos com Pablo Dicey, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Pablo, essa semana, agora quinta-feira, começa o Salão do Automóvel. Ele é muito importante ainda para vendas, para apresentação de produtos. O que vocês vão apresentar nesse salão? Então, os salões de automóvel estão ficando cada vez mais concentrados nos principais países. E o Brasil é um dos principais países do mundo. Então, para nós é importante, onde você apresenta as novidades para o público. E o público pode ser jornalistas, famílias, crianças. Nós vamos criar um stand com as maiores novidades da Volkswagen historicamente, com a maior ofensiva de produtos. Vamos estar apresentando o novo T-Cross, que é nosso SUV, a ser produzido em Curitiba a partir do ano próximo. Vamos estar apresentando uma picape conceito lá, e, além de toda a nossa gama de produtos, que é uma das mais amplas do mercado. Adicionalmente, nós temos muitos anúncios lá, como a concessionária digital, e até temos espaços de brinquedos para as crianças. Então, você tem o apelo para as famílias, para que eles visitem o stand da Vox, ver os novos produtos, e também que seja interativo com as famílias, com as crianças. Eu acho que os salões de automóvel, não só de São Paulo, está em transição. Vai continuar sendo uma vitrine, mas eu acho que precisa ter um componente de vendas. Quando você assiste outros salões de outras indústrias, seja o AgriShow, que aqui no Brasil temos AgriShows pesados, fortes, o São Paulo Boat Show, onde vê os barcos, enfim, diferentes feiras, eles apresentam as novidades e também tomam os pedidos. Com a própria vaca ou com o seu próprio... E também tira os pedidos, né, do trator, da colheitadeira, da vaca, mochila, de acessórios. Eu acho que os salões de automóvel a nível mundial estão numa transição e vão ir para esse lado. Para ter uma coisa mais de vendas. Por falar em vendas, o Brasil perdeu muitas vendas desde 2013. Né? Eu queria que você fizesse uma comparação, dizer para a gente em que patamar nós estamos e para onde vamos. Isso. Olha, nós como vendas internas perdemos, porque nós tínhamos em 2013 um mercado de
automóveis e comerciais leves, pickups, de 3.600.000 unidades no Brasil. Tá. E o ano passado chegou a 1.950.000, que foi 2017? 17. Esse ano vai ser 2.450.000. Está recuperando. Está recuperando. Próximo ano poderá ser 2.600.000, 2.700.000. Está recuperando, uma boa recuperação. Porém, ainda estamos longe de 2013. O que aconteceu no Brasil também é que no período de 2010 até 2014, as montadoras adicionaram muita capacidade adicional. Foram construídas outras fábricas. Então, no Brasil, sofremos por duas coisas. Primeiro, a queda de vendas no mercado interno. Que não estava prevista de jeito nenhum, né? E muito pelo contrário, porque aumento de capacidade previa que aumento de demanda. Então, foram dois golpes ao mesmo tempo como indústria. A queda nas vendas internas e aumento de capacidade produtiva ao mesmo tempo. E por isso foi tão profunda a crise no nosso setor. Em termos de funcionários, houve uma redução grande por causa justamente, sei lá, perderam 30% do consumo? Então, nós, como indústria, sofremos uma perda de funcionários, porém, em nosso caso, foi compensada e até contratamos mais pessoas neste ano. Por exemplo, nós lançamos o Polo de Virtus final do ano passado e esse ano. Nós recomeçamos o terceiro turno em nossa fábrica de Anchieta, segundo semestre de 2017. Então, todo o terceiro turno, que estava em layoff, voltou a trabalhar em nossa fábrica de Anchieta. Em Taubaté, nós contratamos esse ano 50 aprendizes exenais. Em nossa fábrica de São Carlos, onde nós produzíamos o ano passado 400.000 motores, esse ano estamos produzindo 750.000 motores. Contratamos 250 pessoas adicionais. E no próximo ano, segundo trimestre do ano próximo, vamos a reincorporar o segundo turno em nossa fábrica de Curitiba. Então, tudo que nós perdemos nos últimos anos, nós recuperamos e estamos adicionando mais pessoas em algumas fábricas. Muito interessante. Quando é que vocês esperam voltar ao patamar de 2013? Tem algum plano? Nós achamos que entre 2020 e 2021 o mercado vai recuperar o patamar de 2013. E aí, o que o governo precisa fazer? O que vocês esperam desse novo governo? De qualquer governo, nós esperamos uma política monetária de Banco Central sólida, como foi nos últimos tempos. Eu acho que isso vai ter continuidade, como o próprio presidente eleito já anunciou. Essa simplificação da burocracia que nós temos aqui no país é fundamental. Não tanto, obviamente que no mercado interno vai ajudar, mas vai abrir portas para poder conquistar externo. E volto um pouco para a Vox e relaciono economia com mercado externo. Nossos carros que nós estamos fazendo aqui no Brasil têm plataformas mundiais, que se chamam, no nosso caso, MQB. Essas plataformas foram feitas na Alemanha com a melhor parte de engenharia, da segurança. O desenho do carro que está por fora, o conteúdo é desenhado aqui no Brasil, pelos nossos desenhadores e engenheiros. Então, ao ter uma plataforma global, eu já posso exportar o carro para qualquer outro país. O único que não me permite exportar é a ineficiência de cada país que nós temos aqui, que nós já falamos um pouco da logística, carga tributária. Então, se nós conseguimos, como país, uma simplificação de todos os temas, poderíamos chegar a conquistar outros mercados. Como é que funciona a área de impostos para vocês na exportação? Vocês exportam impostos ou não? Existe uma... Claro. Olha, você sabe que eu sempre falo que o Brasil é um continente, não é um país, pelo grande. E a complexidade tributária é grande aqui no país. Então, por exemplo, nossa indústria depende muito onde você compre a peça. Então, quando você compra uma peça, tem um ICMS, por exemplo, um imposto estadual. E quando você exporta com 0% de ICMS. Então, toda a carga tributária que você compra a peça produzida aqui no Brasil, com ICMS, fica no balanço da empresa. Então, quanto mais exporto,
mais penalidades as empresas têm aqui no país. Então, essas diferenças de tributos precisam ser revisadas com um perfil exportador e com um perfil de como nós concorremos com o mundo para conquistar mercados. Porque conteúdo, mão de obra, pessoas, tecnologia, nós temos no país. Houve um tempo, não vou conseguir precisar quanto tempo, que muito se falava que para as montadoras fazerem plataformas aqui para poder exportação, dependia dessa reforma tributária e ela nunca avançou. Nunca avançou. Foi um problema. E o Brasil perdeu algumas fábricas para outras partes do mundo. Sou testemunha disso, registrei na coluna no Estadão. Mas por que dessa vez você tem uma esperança maior? E por quê? Olha, o sistema tributário do Brasil é muito complexo. Eu acho, minha opinião pessoal, é que não dá para atacar tudo de uma vez. Mas pode simplificar pequenos passos, né? Sempre eu acredito em fazer pequenos passos e sólidos. Então, acho que precisam olhar a complexidade, estabelecer quais são os principais pontos estratégicos e começar a mudar devagarinho, porque se querem fazer uma reforma tributária completa, vai demorar anos ou décadas e não vai sair do papel como não saiu pelos últimos anos. Eu tenho uma esperança e sou otimista que algumas reformas... uma economia mais liberal, né? Um pouco mais liberal, um pouco mais aberta. Se nós queremos concorrer com o México, com os Estados Unidos, com a Europa, não é que precisamos copiar o modelo deles, mas precisamos ter um nível de eficiência e menos burocracia similar, porque senão eles vão levar vantagem. Eu te coloco um exemplo que falava muito na Argentina. Quando os mexicanos importam um carro, quando o navio está chegando ao México, eles enviam tudo por e-mail e o perito, aquele cara que confere, tem à disposição, ele pode auditar cada carro. Depois, se ele escolhe 5%, 10%, 50%, ele decide. Mas o fato é que o carro fica 1 ou 2 dias no porto. Sim? Quando o navio chega na Argentina, no passado demorava 3 semanas, hoje demora 2 semanas. Imagina o capital de giro que você tem parado aí no porto por 2 semanas contra 1, 2 dias do México. Essas são as ineficiências que nós precisamos reduzir como país, como região. Olha, vamos torcer, rezar para que esse país cresça, que a nossa economia volte a uma pujança que já teve muitas vezes. E queria te pedir para você dar um último recado aqui para o nosso telespectador. E não vale dizer compre produtos Volkswagen, tá? Bom, minha última mensagem é de otimismo. Eu acho que o Brasil está no início de uma nova era econômica. E fico um pouco mais confortável que todo esse bom trabalho do Ministério da Fazenda, Banco Central, pelo menos a intenção é de ter uma continuidade. Eu acho que o sistema bancário, o sistema financeiro funciona muito bem no país, precisa ser melhorado, mas não podemos tirar as coisas boas, que temos muitas aqui no Brasil, e precisamos construir com um espírito otimista. Eu aprendi aqui no Brasil 2 coisas. Primeiro, estar bem com a vida, e cada vez que eu saí do Brasil, saudade. Então, estar bem com a vida, ser otimista é fundamental para o nosso futuro. Olha, obrigada pela entrevista, Pablo. Achei que você ia dizer que nós, brasileiros, finalmente ultrapassamos vocês no futebol, tecnicamente, mas não tem importância. Isso daí você tinha me dito aqui e eu vou uma hora. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Sônia. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!